a novela Rebelde se tornou um fenômeno global, cativando audiências com sua trama envolvente. Embora tenha sido na versão mexicana que a história alcançou seu ápice de popularidade, a jornada dessa narrativa começou muito antes. Rebelde Way. A história teve origem na Argentina, sob o título Rebelde Way, e foi idealizada por Cris Morena, a roteirista renomada por outras novelas de sucesso como Chiquititas, Floribela e Quase Anjos. Rebelde Way foi produzida entre 2002 e 2003, com um total de 318 capítulos. A trama girava em torno de um grupo de jovens estudantes de uma escola de elite chamada Elite Way School, e abordava temas típicos da adolescência como amizade, amor, conflitos familiares e aspirações artísticas. O quarteto de protagonistas formava uma banda musical chamada R-Way. O que talvez poucos saibam é que o sucesso inicial de Rebelde Way na Argentina tenha chamado a atenção de executivos no Brasil. A primeira versão brasileira da história foi planejada para ser produzida pelo SBT, mantendo a essência da obra argentina e formando uma banda musical composta por 4 jovens adolescentes. Rebelde Way Brasil. A adaptação brasileira de Rebelde Way teria como protagonistas um quarteto formado por Marisol Ribeiro, que estava no auge de sua carreira no papel de Mia Colucci, e Fábio Lucindo como seu par romântico Manuel Aguirre. O ator estreante Marco Pigossi interpretaria Paulo Bustamante, enquanto Bruna Giglio desempenharia o papel de Marisa. O acordo contratual entre o SBT e Cris Morena foi assinado no último trimestre de 2003, e previa uma seleção de músicas para compor uma banda à qual os protagonistas se juntariam. Era nítido o entusiasmo gerado pelo projeto, tanto que no começo de 2005, o SBT antecipou em anunciar a ampliação do horário dedicado às produções nacionais com a chegada das novas novelas, Os Ricos Também Choram e Rebelde Way. O horário para as produções nacionais vai ser ampliado. Vem aí, Os Ricos Também Choram e Rebelde Way. O lançamento da adaptação brasileira de Rebelde Way estava programado para 16 de maio, às 18 horas, enquanto Os Ricos Também Choram seria a única que estrearia em 18 de julho daquele ano. No entanto, a adaptação brasileira foi desaprovada pela detentora da obra original Cris Morena e diante dos descontentamentos e outros problemas, incluindo questões financeiras, o SBT determinou interromper as gravações de Rebelde Way em 3 capítulos já gravados. A emissora chegou a tentar negociar a exibição direta da versão argentina, mas acabou desistindo de última hora e recorreu ao remake mexicano, Rebelde, que foi ao ar entre agosto de 2005 e dezembro de 2006. Rebelde. A versão mexicana, Rebelde, escolhida pelo SBT, foi produzida pela Televisa e lançada em outubro de 2004. Tornou-se um caso excepcional de uma adaptação que superou em popularidade a produção original, além de se destacar entre os outros remakes. Com 440 capítulos que foram ao ar até junho de 2006, Rebelde conquistou uma legião de fãs e deu origem à icônica banda RBD, formada por um sexteto de protagonistas, alterando assim a ordem da versão original. Via Ribelle. Os italianos também tentaram produzir um remake de Rebelde Way chamado Via Ribelle em 2 ocasiões. Os direitos da versão argentina foram adquiridos em 2003, mas o projeto acabou sendo adiado para 2009. O elenco foi até pré-selecionado, mas a produção nunca seguiu adiante. Remix. A Índia também produziu uma versão de Rebelde Way chamada Remix, que foi transmitida entre novembro de 2004 e julho de 2006 com 348 capítulos. Assim como na novela original, Remix deu origem à banda Remix Gang, composta por 4 protagonistas. RBD La Família. Um ano após o término das gravações de Rebelde no México, a Televisa lançou uma produção derivada intitulada RBD La Família. A série mexicana não seguiu o formato da novela, mas foi um spin-off que explorou a fictícia vida tumultuada dos 6 protagonistas de Rebelde nos bastidores dos shows da banda RBD formada durante o folhetim.
Na série, os personagens Mia, Miguel, Roberta, Diego, Lupita e Giovanni foram deixados para trás, enquanto os atores adotaram abreviações de seus nomes reais, como Anaí, que se tornou Anne, Alfonso Herrera, que adotou o nome Poncho, Dulce Maria, que passou a ser chamada de Du, Christopher Uckerman como Ucker, Maite Perrone como Mai e Christian Chaves como Cris. A série RBD La Família estreou em 2007 e contou com 3 episódios. Rebelde Way lusitano. Em Portugal, a novela manteve o título original Rebelde Way e foi transmitida entre agosto de 2008 e julho de 2009, com 260 capítulos. Os protagonistas eram Mia, Manuel, Lisa e Pedro, que formaram uma banda musical chamada RBL. SOS Corazón Rebelde. O Chile produziu sua própria versão da novela, chamada SOS Corazón Rebelde, que foi transmitida de agosto a dezembro de 2009 e originou a banda CRZ. Esta foi uma das versões mais curtas, com apenas 80 capítulos. Anteriormente, todas as adaptações haviam realizado mudanças nos nomes de alguns dos personagens, mantendo apenas a protagonista Mia Colucci invicta sem alterações. Porém, nesta versão chilena, Mia foi renomeada como Maria José Colucci e alguns nomes, como Pablo e Manuel, foram preservados da obra original. Rebeldes 10. Outra tentativa frustrante de adaptação que não se concretizou foi a versão americana, chamada Rebeldes 10 Dias Rebeldes na tradução. Era planejada como uma série baseada em Rebelde Way e deveria ter sido lançada em 2009. Por motivos não esclarecidos, a produção nunca foi produzida. Rebelde Brasil. A versão brasileira de Rebelde foi produzida pela Record TV e teve algumas diferenças em relação às versões anteriores. A obra não foi um remake direto de Rebelde Way, mas sim da versão mexicana Rebelde, e originou a banda Rebeldes, formada por um sexteto de protagonistas. Além disso, sofreu com as mudanças mais significativas em relação ao roteiro original, mantendo apenas a estrutura básica dos personagens e alterando substancialmente a história. A produção da Record TV foi a 5ª adaptação no mundo, e foi transmitida entre março de 2011 e outubro de 2012 em 410 capítulos. Rebelde. A Netflix lançou uma nova versão da novela em janeiro de 2022, que não foi exatamente uma adaptação do projeto argentino, mas sim usando o remake mexicano como base e promovendo uma continuação da história, com a introdução de novos personagens. O reboot da novela mexicana foi cancelado após apenas 16 episódios, sem motivos aparentes.